Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós queremos refletir no tema Vigia, você está sendo observado. Vigia, você está sendo observado. Certamente, você já tem reparado essa outra placa em estabelecimentos comerciais, em muros de casas, em estacionamentos, que nos fala: sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. E eu fico impressionado que mesmo com essas placas de advertência, as pessoas possam as ignorar. Mas o nosso foco do estudo hoje à noite é sobre essa outra placa, para que nós saibamos se nós temos a ignorado em nossas vidas espirituais. Vigia, você está sendo observado. Vigia, você está sendo observado. Vigiar, ser vigilante, é uma palavra muito comum no Novo Testamento. Ela aparece muitas vezes nas Escrituras. Jesus falou, alertou os seus discípulos, os apóstolos também escreveram em suas cartas, mas em toda a palavra de Deus, nós somos encorajados como servos e servas de Deus a estarmos e sermos vigilantes. Então nós precisamos vigiar, porque nós estamos sendo observados. E queremos ver primeiramente nosso estudo neste momento, que nós devemos vigiar, porque estamos sendo observados primeiramente por Deus. Vigia, você está sendo observado por Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Provérbios capítulo 15, versículo 3, que nos fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Então o Senhor está lá do alto céus e Ele contempla toda essa terra, sejam homens bons ou homens maus, aqueles que o servem ou aqueles que não o servem. Davi escreveu o Salmo 139 e ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, conhece meus pensamentos, sabe até mesmo aquelas palavras que ainda nem me chegou à língua. E ele diz: para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da sua face? Então, observa que não há como nós nos escondermos de Deus. Uma das brincadeiras que eu mais gostava quando criança era o pique-esconde. E parece que às vezes nós pensamos que podemos brincar de pique-esconde com Deus, mas isso não é verdade. Nós observamos lá em Gênesis capítulo 3 que começou isso no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor e Deus chega no jardim. A Bíblia vai dizer que eles se esconderam por entre as árvores do jardim. Mas não era possível se esconder do Criador. Logo eles foram achados e sofreram as consequências da sua desobediência. Nós observamos também que o rei Davi, ele comete o adultério com a Batseba. Logo em seguida ali, porque ela engravidou, ele teve de planejar a morte, o assassinato do esposo de Batseba, e ele toma Batseba por esposa, e Davi está vivendo como se tudo está normal, como se ali nada aconteceu. Mas então aquele que viu, aquele que do alto céu vê todas as coisas, ele envia o seu profeta Natã ao homem segundo o seu coração, que era Davi, e ele ali vai confrontar Davi, dizendo: Davi, aquilo que você fez em oculto, você vai sofrer as consequências diante de todos. Então não é possível que nós possamos esconder nada de Deus. Podemos esconder dos homens, mas não podemos esconder nada de Deus, porque Ele conhece o que vai no nosso pensamento. Ele conhece o nosso coração. Então Ele consegue contemplar a inveja, Ele consegue contemplar os rancores, Ele consegue contemplar ali os planos de maldade, Ele consegue contemplar o orgulho presente nos nossos corações. O Senhor vê todas as coisas, Ele nos conhece, está com os seus olhos em nós. Então nós precisamos vigiar, porque Deus tem nos observado, Deus tem nos olhado, da hora que acordamos até o momento que nós
vamos dormir, e diz a Bíblia que o Senhor não dormita nem dorme, mas Ele permanece acordado, e até mesmo enquanto nós estamos dormindo, a cada instante o Senhor está com os seus olhos em nós. E vamos abrir em Hebreus capítulo 4, vamos para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, que nos diz assim, Hebreus capítulo 4, nós vamos estar vendo o versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, ou seja, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então não há como esconder nada diante daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Romanos 14:12 também diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5:10 diz que importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós observamos que precisamos estar vigilantes, porque o Senhor está com seus olhos em nós. Então vigia, porque você está sendo observado, e primeiramente por Deus. E isso deveria trazer um grande temor a nós, porque podemos fazer as coisas escondidos das pessoas, mas nós não podemos jamais esconder de Deus. Quando nós fechamos a porta de um quarto, ainda assim o Senhor pode nos contemplar. Quando nós estamos diante do celular ou da internet sozinhos, ainda assim o Senhor está ali a nos contemplar. Podemos buscar então fazer as coisas escondidos, como aconteceu com Adão e Eva, como aconteceu com o rei Davi, e pensarmos que Deus não viu. Ele pode até levar um tempo para nos confrontar, mas Ele há de nos confrontar por sua palavra, pelo seu Espírito, usando pessoas, porque Ele tem olhado para nós. Então que nós possamos vigiar, porque nós estamos sendo observados primeiramente por Deus. E será que isso traz algum temor a nós? Nós precisamos ter mais temor do Senhor, ter mais reverência ao Senhor, à sua santidade, saber que Ele é esse Deus onisciente que está em todos os lugares, contemplando maus e bons, mas Ele está atento às nossas vidas, que nós também possamos estar atentos, vigilantes, para que nossas vidas possam sempre agradá-lo, porque um dia nós haveremos de prestar contas a Ele. Amém? Então, em primeiro lugar, vigia, porque você está sendo observado por Deus. Mas em segundo lugar, nós também queremos ser encorajados, onde diz vigia, porque você está sendo observado segundo por Satanás. Vigia, porque você está sendo observado por Satanás. Vamos abrir em 1 Pedro, nós estamos perto em Hebreus, então nós vamos ter a carta de Tiago, e logo nós vamos chegar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, Satanás, aqui chamado de diabo, ele não é como Deus, ele não é onisciente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele, juntamente com os seus demônios, a Bíblia vai dizer que eles estão andando ao nosso derredor. Significa que ele está atento, procurando uma brecha, uma chance, para que ele possa vir e nos devorar. Quando diz aqui devorar, o exemplo dado é pelo leão. O leão, quando ele vai atacar, às vezes, uma grande ali manada, ele fica atento e ele começa a mirar aquela manada. Logo a manada percebe a sua presença, começam a correr, a se espalhar, e o leão, ele mira naquele que se isola mais, que dá maior brecha para que ele possa atacar e devorar. E se devorar significa de fato destruir, acabar, né? Beber, devorar, beber o sangue, né? Da presa. Então é isso que o diabo quer fazer conosco, mas ele só vai fazer se ele encontrar brecha, porque ele só anda ao nosso derredor. Mas se nós não somos vigilantes,
nós estamos dando brecha para ele agir. E como nós possamos estar dando brechas para ele agir nas nossas vidas? Não estamos sendo vigilantes. Olha, quando nós não temos e não mantemos um relacionamento íntimo e constante com Deus, quando nós não temos vida de oração, quando nós não gastamos tempo em ler, meditar e estudar a palavra de Deus, Ele está ao derredor e Ele observa quando nós temos vida com Deus ou não, quando nós mantemos uma vida religiosa ou uma vida de comunhão íntima com o Senhor. E Ele procura brecha. Quando Ele vê que nós não temos mantido vida de oração, nós vivemos distantes da palavra de Deus. Às vezes hoje nem temos a palavra de Deus, porque hoje é tudo no celular. Às vezes não abrimos a palavra de Deus por dias. Às vezes nós não temos ali o hábito de estar constantemente estudando a palavra de Deus, estudar um livro, estudar um texto da palavra de Deus. Apenas dependemos de que pessoas, pregadores nos tragam a palavra de Deus. Isso tudo pode ser uma brecha para que o diabo veja que você não está se fortalecendo espiritualmente através da oração e a palavra de Deus, e vir ali uma brecha para ele agir contra a sua vida. Então toma cuidado, vigia, porque ele está te observando. Nós podemos observar também que ele está de olho nos jovens, e aquele jovem que não mantém esse relacionamento com Deus, ele conhece ali como jovem as suas fraquezas, ele vai querer agir nessas fraquezas. Observa que quando ele ataca o Senhor Jesus no deserto, o Senhor Jesus estava com fome. Então ele chega ali na fraqueza naquele momento de Jesus como homem e diz: transforma essas pedras em pães. Então ele age assim nas nossas fraquezas, ele procura brechas e precisamos tomar muito cuidado, estarmos atentos. Quantos jovens acabam sendo destruídos porque ele consegue enganá-los na área emocional? Ou então ali para que possa traçar planos diferentes do Senhor para suas vidas. Vigia, ó jovem. Mas nós observamos também casais que dão brechas para o inimigo atuar. Não há ali um diálogo, apenas brigas, e logo um magoa o outro, que responde ali se fechando, o outro também ali vai também se vingar e se fecha também, e o diabo encontra uma brecha. Então logo ele vai colocar ali um homem diante de uma esposa que está ali naquele momento afastada emocionalmente do esposo. A mesma coisa pode fazer com o esposo que está afastado emocionalmente da esposa, colocando uma mulher no seu caminho. Então é preciso tomar muito cuidado, porque ele age quando ele encontra brecha. Então o casal precisa estar ali na presença de Deus. 1 Pedro diz que o marido precisa viver a vida comum do lar, tratar com dignidade a sua esposa, considerando como a parte mais frágil, para que não sejam interrompidas as suas orações. Olha a importância que Deus dá para um homem que seja ali atento ao seu casamento. Também uma esposa que é submissa ao marido, está do lado do marido, que encoraja, o faz ir à frente. Casal que mantém diálogo é evitar brechas para que o diabo possa entrar e possa lhe trazer a destruição. Mas também pais. Provérbios 22:6 diz que ensina a criança no caminho que deve andar. Então às vezes os pais vão perguntar: onde foi que eu errei? Às vezes porque nós não estamos mostrando para os nossos filhos o que é ter vida com Deus. Os nossos filhos, talvez eles nos venham passar mais tempo diante de um celular, diante de uma televisão, de uma série, do que diante da palavra de Deus, do que dobrando os joelhos para orar. Nossos filhos não nos vê felizes em ir à casa do Senhor para adorá-lo, para crescer nesse ambiente onde ela é exposta à palavra de Deus e tem contato com outros que vão encorajá-la a servir a Deus. Então os filhos crescem, eles começam ali a querer viver nas coisas do mundo. Então assusta e diz: onde foi que eu errei? Porque deu brecha, às vezes, no cuidado ali, na educação dos filhos. Então é preciso tomar muito cuidado, porque ele procura brechas para agir e nos destruir e nos devorar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele conhece nossas fraquezas, mas ele só vai agir quando nós dermos brecha. Então que nós possamos vigiar
porque nós estamos sendo observados não apenas por Deus, mas também por nosso inimigo, nosso adversário, como está descrito aqui, Satanás, o diabo. Temos vigiado? Efésios 4, 27 vai dizer: não dá lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar ao diabo na nossa mente, no nosso coração, em nossas atitudes, mas que nós possamos estar sendo vigilantes. Amém? Então nós devemos vigiar, porque estamos sendo observados primeiramente por Deus, em segundo lugar por Satanás, o nosso adversário, mas em último lugar nós queremos também aprender que devemos vigiar, porque nós estamos sendo observados pelas pessoas. Estamos sendo observados pelas pessoas. Vamos abrir em 1 Coríntios, vamos voltar à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos estar vendo o versículo de número 32, primeiramente aqui. 1 Coríntios 10, 32, o apóstolo Paulo diz assim, olha a importância desse versículo: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, os não-judeus, nem tampouco para a igreja de Deus. Esse versículo está dentro do contexto, nós precisamos entendê-lo. Começando aqui no versículo 23, Paulo diz assim: todas as coisas são lícitas, permitidas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Versículo 24 ele diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. E ele vai dizer aqui no versículo 33, nós lemos o 32, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós precisamos entender que as pessoas estão nos observando. Nós precisamos sim nos preocuparmos com o nosso testemunho. Talvez o que mais me deixa preocupado com a geração de servos e servas de Deus é que não há um compromisso com o testemunho. Eu entendo que nós olhamos para o passado e nós vemos muito legalismo no âmbito da igreja. Eu concordo com isso. Porém, do legalismo não se conseguiu ter um freio e ter um equilíbrio, e logo nós vamos para o liberalismo, onde tudo ali é permitido, não há restrições, e então nós observamos uma falta de testemunho, uma falta de compromisso com o testemunho. E nós observamos que Paulo diz aqui: todas as coisas são lícitas, nós temos liberdade para fazer tudo, mas ele vai trazer alguns crivos que nós precisamos passar antes de tomarmos algumas atitudes. Ele vai dizer: convém, edifica. Só que às vezes nós fazemos esse crivo, mas nós nos perguntamos: isso me convém? Isso me edifica? Essa não é a pergunta certa a fazer. Paulo está dizendo aqui no contexto, versículo 24, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Então nós precisamos perguntar: peraí, será que isso convém ao meu próximo? Será que eu vou trazer escândalo ao Evangelho de Cristo? Às vezes são coisas que não é pecado. Isso era um problema da igreja no passado, colocar tais coisas como pecado. Mas há coisas que nós precisamos estar atentos, que podem levar outros a tropeçarem, podem manchar o testemunho do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo: eu estou preocupado que se alguma coisa que eu vá fazer vá servir de tropeço para o meu próximo, eu vou deixar de fazer, porque eu não busco o meu próprio interesse, e sim o de outrem. Eu estou preocupado com o meu testemunho, porque eu quero, que ele diz em 1 Coríntios 11:1, olha só: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então precisamos sim nos preocuparmos com o testemunho, e nós não vamos deixar de fazer coisas para sermos salvos, mas vamos deixar de fazer porque somos salvos, porque o Senhor veio habitar em nós, e agora nós precisamos nos preocupar com aquilo que preocupa o Senhor. E Paulo está dizendo: eu devo agora me preocupar com os outros, para que eu não impeça que outros sejam salvos, para que eu não traga um escândalo ao Evangelho do Senhor. Infelizmente, nós vemos tantas pessoas se declarando servos e servas de Deus, mas que não mantêm um compromisso
com o testemunho do Senhor. Nós precisamos sim estarmos preocupados. Sabe por quê? Porque as pessoas nos observam. Principalmente se você diz que é servo e serva de Deus, que frequenta tal igreja. Olha, você precisa se considerar uma pessoa famosa. Sim, porque as pessoas estão com seus olhos em você. Você diz que entregou a vida a Jesus, que está frequentando uma denominação, está seguindo a palavra de Deus. A sua família está de olho em você. Os seus amigos estão de olhos em você. No seu trabalho estão de olho em você. Pelas ruas, nos mercados, lugares que você frequenta, estão de olho em você. E você precisa se preocupar com isso. Esta é uma vida que mostra o amor verdadeiramente ao próximo e não o egoísmo, porque é o que Paulo está combatendo aqui, está combatendo egoísmo. Eu não faço nada, ele vai dizer aqui no versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Precisamos sim nos preocuparmos com o nosso testemunho, para que nós não manchemos o nome de Jesus, para que nós não possamos comprometer ainda mais a igreja do Senhor Jesus, que está tão manchada com tanto mau testemunho. E o nosso parâmetro deve ser a palavra de Deus. Mas precisamos sim nos preocuparmos. Será que isso me convém? Será que isso, às vezes eu acho que para mim não tem problema, mas vai fazer algum mal ao meu irmão, ao meu próximo? Precisamos tomar cuidado, porque as pessoas estão sim a nos observar. Então, nós precisamos vigiar, porque estamos sendo observados pelas pessoas. E vamos rapidamente ao Antigo Testamento. Vamos abrir no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4. Pensamos que as pessoas não nos observam, mas aqui em segundo Reis, capítulo 4, nós temos um exemplo de que sim, as pessoas estão a nos observar. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 8 até o versículo de número 9. Segundo Reis 4, 8, 9 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha só, essa mulher estava vendo ali o profeta Eliseu passar para lá e para cá, entrava em sua casa, ela ali dava uma refeição ao profeta, e ela chegou a uma conclusão, chamou o seu marido e falou: marido, olha, eis que observei que este homem que vai para lá e para cá, ele é um santo homem de Deus. Olha, o mundo, as pessoas necessitam de observarem e enxergarem homens e mulheres de Deus. Não religiosos, não pessoas que vivem de aparência, mas de fato homens e mulheres de Deus, que mantêm uma vida de relacionamento íntimo com Deus, que têm temor e respeito a Deus e às coisas de Deus, que anda vigilante porque sabe que o diabo está ao derredor buscando devorar, mas que preocupa sim com cada ação, com cada atitude, com o que faz, porque está preocupado com o que não vai ser motivo de tropeço para o seu próximo. Então, às vezes nós queremos que as pessoas sejam salvas, que elas conheçam o Senhor Jesus como nós. E olha, nós podemos gastar tempos querendo falar da palavra de Deus com as pessoas, mas se elas estão observando o nosso proceder, a nossa vida, como falamos, o que falamos, como agimos, reagimos às circunstâncias, e elas não contemplarem o Senhor em nós, de nada vai adiantar nós ficarmos falando. Então, a nossa fala, ela deve vir acompanhada da nossa demonstração de vida, de uma vida de servos e servas de Deus. Nós possamos nos preocupar mais, sim, com o nosso testemunho, sermos vigilantes, vigiarmos, porque estamos sendo observados pelas pessoas, nos preocuparmos mais com o nosso testemunho, com a nossa vida, com os nossos comportamentos, com os nossos procedimentos. E eu volto a falar, não é viver no legalismo, mas é tomar cuidado para não viver também no liberalismo. Nós precisamos servir de exemplos, de testemunhos para as pessoas. E o nosso meio cristão está carecendo de bons testemunhos, de grandes exemplos de homens e mulheres de Deus. Porque o que eu vejo são muitas pessoas que dizem que saíram do mundo,
mas às vezes querem levar o mundo para suas vidas, levarem o mundo para dentro das igrejas. Precisamos tomar muito cuidado. É preciso que nós possamos de fato nos tornarmos novas criaturas e, como novas criaturas, nos preocuparmos mais com o nosso testemunho, para que nós não possamos comprometer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos vigiar, porque estamos sendo observados também pelas pessoas, o que elas têm visto em nós. Então, que a partir de agora, todas as vezes que você entrar no estabelecimento, ou andando pelas ruas, contemplar no muro, de uma casa, essa placa que diz: sorria, você está sendo filmado. Quem sabe que isso possa também te fazer lembrar dessa mensagem, que como servo e serva de Deus, você também deve vigiar, porque você está sendo observado. Observado por Deus, a quem você vai prestar contas. Observado por Satanás, o inimigo, o adversário, que quer uma brecha para destruir sua vida, da sua família, seu lar, seu casamento, seus filhos, o seu testemunho. Mas também vigiar, porque você está sendo observado pelas pessoas. Estão com seus olhos em você, para ver o seu proceder, o seu testemunho, para que se aquilo que você professa, você realmente vive. Que o Senhor possa nos ajudar. E eu gostaria de concluir esse estudo indo para o Salmo 139, que eu já citei aqui no início do nosso estudo, onde Davi está reconhecendo a onisciência, a onipresença do Senhor. Ele sabe de tudo, está em todos os lugares, contempla tudo. Mas Davi vai concluir então esse salmo dizendo assim, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nós possamos, em oração, pedir ao Senhor que Ele venha sondar-nos, provar os nossos pensamentos, nos apontar se há algum caminho mau e nos conduzir para o seu caminho eterno. Que nós possamos sim vivermos em vigilância, vigiar, porque estamos sendo observados por Deus, a quem haveremos de prestar contas. Vigiar, porque estamos sendo observados por Satanás, que quer destruir nossas vidas. Vigiarmos, porque nós temos pessoas nos observando e nós não queremos ser motivo de tropeço, mau testemunho, motivo de escândalo para elas e para o nome do Senhor Jesus. Vigia, porque você está sendo observado. Vamos orar e concluir esse estudo. Pai, eu te agradeço e louvo por tua palavra, por esse estudo que podemos ter da tua palavra, nas Sagradas Escrituras. O Senhor deseja que nós possamos viver, ó Deus, em vigilância. Toda a tua palavra nos encoraja a isso, Senhor Deus. Ó Pai, me lembro quando o Senhor Jesus estava com seus discípulos indo ao monte orar, e Ele lhes falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós possamos vigiar, Senhor, porque a nossa carne é fraca. Que possamos vigiar, porque estamos sendo observados pelo Senhor, a quem haveremos de prestar contas. Que possamos vigiar, Senhor, porque o diabo está ao nosso derredor, como adversário, como um leão, querendo nos devorar, que ele não encontre brechas. Que nós também possamos vigiar, preocupando, Senhor Deus, com o nosso testemunho, com o compromisso que assumimos com o Senhor Jesus, para que nós não sejamos motivo, causa de tropeço para ninguém, Senhor. Ó Deus, o Senhor prometeu voltar. Ó Deus, a tua palavra nos consola com esse fato, e que nós possamos ser relembrados que o Senhor quer nos encontrar, ó Deus, em vigilância. Possamos vigiar, uma vez que estamos sendo observados por Ti, por Satanás e pelas pessoas ao nosso derredor. Que o Senhor abençoe esse estudo, que ele sirva de, ó Deus, de alerta, de advertência a cada um que possa estar ouvindo, no nome de Jesus. Amém.